Olá! Hoje é domingo e é um domingo muito especial, o domingo de Páscoa, que nós comemoramos a vitória de Jesus, né? Hoje comemoramos a ressurreição de Jesus. Então eu quero saudar você, a sua família, você da UCP, da União das Crianças Presbiterianas da Igreja de Cordeiro. Bom, quem fala aqui, eu sou o pastor Cláudio Wesley Dutra Moreira e fui pastor da Igreja de Cordeiro por 10 anos, do ano de 1996 até o ano de 2005. Então já tem aí 16 anos que eu saí da igreja, mas foi um período muito bom na minha vida, em que eu comecei meu ministério, aprendi muita coisa. É provável até que eu casei o pai de vocês, né, e a mãe de vocês. Pode até acontecer isso. E hoje vocês são crianças aí chegando na igreja de Cordeiro. Bom, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel, não é isso? A tia Erlaine ligou para mim, me convidando para participar com vocês desse estudo sobre Daniel. E então nós vamos fazer o seguinte, você vai precisar da sua Bíblia daqui a pouco. Já pode pedir a sua mãe ou seu pai aí para pegar, porque um capítulo nós vamos ler juntos, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre Daniel e pensar algumas coisas bem interessantes sobre a vida desse jovem, né? Talvez tenha alguém aí que se chama Daniel. Tem alguém na sua UCP que se chama Daniel? Então, parabéns ao Daniel. Bom, Daniel foi um profeta, um homem de Deus, um homem que teve visões muito importantes, um homem com capacidades especiais que Deus deu para ele. A primeira coisa que nós olhamos aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, que eu queria pensar com vocês, é que quando Nabucodonosor mandou, porque ele, na Babilônia, ele tomou o poder sobre Israel, sobre aquela região toda ali. E ele pediu para que tirassem 4 jovens, que fossem os jovens mais preparados da nação de Israel, para que assistisse no palácio com Nabucodonosor. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse capítulo 1 de Daniel, que Daniel fazia parte do grupo de elite, da tropa de elite de Israel. Ele era um jovem inteligentíssimo, ele foi escolhido para representar a nação de Israel dentro do palácio de Nabucodonosor, e ele então faz parte dessa turma. E eram 4 grandes amigos, era Daniel, Ananias, Misael e Abdinego, e cada um deles recebeu um novo nome quando chegou na Babilônia. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Então esses 4 se tornaram grandes amigos e homens de Deus, homens tementes a Deus, homens que tinham uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você, você precisa de bons amigos. Bons amigos vão te conduzir a bons lugares, a boas coisas na sua vida, né? Como Daniel tinha aqui esse grupo, era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que formavam um grupo de amizade que fazia eles crescerem. Se você tiver bons amigos, inteligentes, que amam a Deus, que buscam a Deus, eles vão te levar para algo melhor na sua vida. Mas se as suas amizades não forem muito boas, seu amigo não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de ajudar os pais, não gosta de obedecer os pais, não gosta de ir na igreja, provavelmente isso vai também atrapalhar a sua vida. Mas Daniel não era assim.
Daniel fazia parte de um grupo de amigos, né, muito animados e muito inteligentes e muito sábios e que buscavam a Deus. Isso a gente vê aqui no capítulo 1 de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, fala que esses 4 jovens, eles eram muito sábios, mas que Deus deu a Daniel um dom muito especial. Deus deu a Daniel um dom para discernir os sonhos, para discernir as visões. Que dom especial que Daniel tinha. Né? Quando as pessoas falavam, eu tive um sonho, e Daniel tinha de Deus esse dom. Interessante que dos 4, os 4 eram muito inteligentes, muito sábios, mas Daniel diz até no capítulo 1 que Deus deu a ele dons especiais para interpretar sonhos e visões que as pessoas tinham. E foi daí que Daniel então ele vai começar a se sobressair nessa história, né? Daniel interpreta sonhos de Nabucodonosor, né? E quando Daniel é levado a interpretar essas visões e sonhos de Nabucodonosor, a gente sempre depende um do outro. Daniel, ele ia matar todo mundo, mas Daniel falou que ele sabia que Deus tinha dado esse dom a ele. Daniel falou assim, não, eu vou discernir o dom do Senhor. E ele vai e pede aos seus amigos para orarem por ele, orem por mim, para que Deus livre a gente da morte. Porque eu preciso que Deus me mostre e me faça entender esse sonho. E quando Daniel dorme, Deus mostra para ele o sentido que ninguém, os encantadores lá da região lá da Babilônia, ninguém tinha conseguido discernir o sonho de Nabucodonosor. E Daniel então fala, eu vou conseguir, porque ele sabia que Deus dava a ele esse dom. E então ele vai e pede aos irmãos para orar por ele. Uma coisa interessante, né, que Daniel nos ensina, a necessidade de oração. Orem para que Deus me mostre e me revele esse sonho. E Deus revela para ele aquele sonho. E aí então Nabucodonosor percebe que o Deus de Daniel era o Deus acima de todos. Ele vai falar que era o Deus da paz, o Deus das luzes, né? O Deus daquele que tinha, o Deus todo-poderoso, era o Deus de Daniel. Então, ele pede os amigos deles para que orem por ele. E Deus mostra para ele claramente o sentido daquelas visões e sonhos que Nabucodonosor estava tendo. Capítulo 3. Agora, esse capítulo 3 vai falar para a gente de que Nabucodonosor fez uma grande estátua gigantesca, acho que tinha 2,70 metros de largura por 20 e tantos metros de altura, e que todo mundo tinha que adorar aquela estátua. E os amigos de Daniel se negaram a fazer isso. Está lá no capítulo 3, né? Os amigos de Daniel se negam, nós não vamos adorar, nós só adoramos a Deus. Aí eu costumo ensinar uma coisa que eu acho interessante. Hoje em dia as pessoas falam que adoram tudo, né? Talvez você já aprendeu isso, adoro chocolate, adoro... Não, adorar é uma coisa muito especial. Adorar é só Deus. A gente não deve falar, eu adoro chocolate, eu adoro fulano, não. A gente só adora Deus. A palavra adorar é uma palavra muito especial. A gente adora a Deus. E eles estavam sendo obrigados a adorar aquela imagem que Nabucodonosor tinha feito. E eles se negaram a tomar essa atitude e adorar aquela imagem, né? E aí Nabucodonosor manda esquentar uma fornalha e falou que ia jogar, porque eles estavam vendo que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam a imagem que Nabucodonosor tinha se levantado, e aí ele mandou jogar eles nessa fornalha que estava com as pessoas que foram levar eles para jogar morreram queimadas, pensa só. E eles jogaram eles lá dentro. Mas aconteceu uma coisa sobrenatural.
O capítulo 3 vai dizer aqui que quando eles são jogados na fornalha de fogo ardente, todo mundo que olhava percebia que não tinha só 3, mas que tinham 4 naquela fornalha. E que eles estavam andando no meio do fogo e não eram queimados. Depois eles mandaram, os 3 saíram de dentro do fogo sem nem cheiro de fogo. Isso nos mostra uma coisa muito interessante. Um milagre, claro que isso é um milagre. Mas era a presença de Deus. Aquele quarto homem da fornalha demonstrava... era uma demonstração física da presença de Deus. A gente não sabe se era Jesus que estava ali, ou se era um anjo de Deus que estava ali com eles. A gente não sabe ao certo. Alguns dizem não era o próprio Jesus que estava lá, outros dizem não era um anjo, mas era a presença de Deus. Aquele quarto anjo representava a presença de Deus. Então, meu querido, minha querida criança que está aí participando, papai e mamãe também, vai com fé, adore a Deus. E quando você passar pelo fogo, pela prova, a presença de Deus vai estar com você, como esteve com os amigos de Daniel. Interessante que Daniel não estava aqui nessa experiência, mas só os seus amigos que estavam, e eles foram libertos. E Nabucodonosor respeitou, olha que legal, Nabucodonosor respeitou Daniel, porque Daniel interpretou o sonho. E respeitou os seus amigos, porque eles foram fiéis em não adorar outros deuses, e Deus livrou eles do fogo, daquela fornalha de fogo ardente. Capítulo 4. Ele tem um segundo sonho, Nabucodonosor, né? E esse sonho dizia que ele tinha que se quebrantar diante de Deus, que era necessário esse quebrantamento de Nabucodonosor, né? Diante de Deus. E depois que ele teve esse sonho, que Daniel interpretou esse sonho, logo após ele morre, né? Porque o sonho interpretava justamente isso, que ele iria morrer. E aí, com a morte dele, Beltesazar, que era filho de Nabucodonosor, passou a reinar. E ele também teve uma visão de uma mão que escrevia na parede da casa dele, e ninguém conseguia interpretar. Aí a rainha mãe, que era a esposa de Nabucodonosor, falou, olha, existe um Daniel, porque ela já sabia da história de Daniel, e que quando Nabucodonosor tinha visões que ninguém interpretava, Daniel interpretava. Então ela falou, Beltesazar, Daniel, ele é de Deus, o Deus de Israel, e ele sabe interpretar sonhos. Então, eles vão lá, buscam Daniel. Aí Beltesazar oferece um monte de coisa, eu vou te dar isso, aquilo, outro. É interessante que Daniel fala assim, eu não quero seus presentes, não estou interessado em nenhum dos seus presentes, mas eu vou interpretar o seu sonho. Então, ele interpreta as visões, né? E diz, olha, que o reino de Beltesazar chegaria ao fim, e que ele precisava de se humilhar como o pai dele precisava de se humilhar. Então a gente percebe uma coisa muito interessante, problemas de Nabucodonosor, como de Beltesazar, como dos grandes reis, é que eles não se humilhavam diante de Deus. Eles eram colocados por Deus como reis, ou como líderes, mas eles não se humilhavam. E ele falou que ele precisava de se humilhar, porque o seu reino também chegaria ao fim. E aí aconteceu realmente isso, chegou ao fim, e daí Dario assume então o reino, que era o reino de primeiro Nabucodonosor, depois de Beltesazar. Então, mais uma vez, Daniel interpreta agora o sonho do filho de Nabucodonosor, que era Beltesazar, e Beltesazar colocou Daniel numa posição muito influente, realmente, lá na Babilônia, na sua época. E agora, então, eu vou te pedir para você abrir o capítulo 5. Abra agora o capítulo 6. Porque aí, vamos ler juntos, né? O capítulo 6. Que Daniel agora é levado para a cova dos leões. Assim como nós olhamos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós sabemos aqui que é Ananias, Misael e Azarias, que foram levados à fornalha, agora
Daniel será levado à cova dos leões. Eu não sei, mas tem o Daniel, filho da Rose, mas ele deve estar grande, né? Daniel já está mais velho que Guilherme, né, Guilherme? Guilherme é meu filho que está aqui também participando. Então vamos olhar e agora você vai ler comigo. Abra sua Bíblia aí, Daniel 6, para nós encerrarmos aqui essa rápida visão sobre Daniel. Dario decidiu, que agora foi instituído, né, constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o reino, porque agora era ele que estava governando. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel, que era muito influente, colocado por Beltesazar, era um deles, os quais esses sátrapas deveria prestar contas para ele, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou, como sempre, entre os demais presidentes e sátrapas, que eram líderes, porque nele havia um espírito excelente, a presença de Deus. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Daniel, ele se destacava pela sua inteligência, porque Deus abençoava muito ele. Então os outros presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha só, eles trabalhavam para Daniel, mas eles queriam arrumar uma coisa para destruir Daniel e não conseguiam nada. Mas ele sabia que Daniel era fiel a Deus de qualquer maneira. Então eles falaram: vamos fazer alguma coisa que vai atrapalhar Daniel com respeito ao seu Deus. Aí continua o texto dizendo: então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione esse interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel, olha agora, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Ele fazia isso sempre. Você faz igual o Daniel? Todo dia ele tinha 3 horários, buscava Deus, orava, dando graças a Deus. Esse era o costume dele. E mesmo tendo o decreto de Dario, ele não mudou. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, encontraram ele orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei e falaram a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? Aí o rei Dario respondeu: sim, o interdito está em vigor.
segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, e é que ele disse com verdade, porque o rei gostava de Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugia dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel então respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque foi considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi retirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado no seu Deus. Olha que coisa linda! O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, o Deus de Israel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos ficar por aqui. Que texto lindo! Confie no Senhor, como Daniel. Daniel nunca deixou de orar. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia e continuou orando, tendo o decreto que teve. Mas ele continuava orando, buscando o Senhor, adorando o Senhor. E Deus o abençoou poderosamente. Então, meu querido, minha querida criança aí da UCP, da Igreja de Cordeiro, você, papai e mamãe também, todo mundo que está assistindo aí, que Deus abençoe muito a vida de vocês, meus irmãos queridos, em nome de Jesus, minhas crianças queridas. E vamos seguir o exemplo de Daniel. Daniel, ele fala que um anjo foi lá e livrou ele dos leões, né? Havia mais um homem lá na fornalha que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos saber que
a presença de Deus. Jesus mesmo falou. Daniel viveu muito antes de Jesus. Jesus, a imagem perfeita de Deus Pai, nos falou: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Jesus está conosco. E Ele é a nossa alegria e a nossa segurança. Vamos orar, vamos buscar o Senhor e sermos fiéis ao nosso Deus, porque Ele tem grandes coisas para todos nós. Deus te abençoe, um ótimo domingo de Páscoa, né? E que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e fique sempre firmado nas mãos do Senhor. Fique com Deus. Vamos agora desligar. Meu filho acho que dormiu ali, né? Antes vamos orar. João Guilherme, meu filho, se prepara para desligar aqui, tá? Que já está acabando, tá bom? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor está conosco todos os nossos dias. Ó Pai, e Daniel nos ensina a fidelidade ao Senhor. Em meio a decretos dos homens, mas ele sempre foi fiel ao Senhor. Ó Pai, o Senhor o abençoou poderosamente. Que nós possamos todos seguir esse lindo exemplo de Daniel, certo de que o Senhor estará conosco para sempre e nos dará a Tua vitória. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo de Páscoa.